Do you get to hear me now? Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para apresentar o que é geometria molecular. Geometria molecular é o estudo com que os átomos são distribuídos espacialmente em uma molécula. Esta pode assumir várias formas geométricas dependendo dos átomos que compõem. As principais classificações são linear, angular, trional, plana, tetraédrica e um parâmetro de importância fundamental para a precisão polaridade de uma molécula. Geometrias moleculares são obtidas a partir do arranjo molecular assumido por suas nuvens eletrônicas. As geometrias moleculares fundamentais são aquelas em que o átomo central não apresenta pares de elétrons não ligantes. São elas geometria linear, trigonal ou trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal, trigonal ou bipirâmide trigonal, octaédrica e bipiramidal pentagonal ou bipirâmide pentagonal. Contudo, caso existam pares eletrônicos não ligantes. As geometrias moleculares assumem nomes específicos, sendo algumas delas geometria angular, piramidal, Van-Gogh, T, quadrado e plano. Acontece em toda molécula biatômica, a exemplo do ácido clorídrico. Em toda molécula cujo ângulo de ligação forma 180 graus, como a do gás carbônico, por exemplo, que contém apenas dois pares eletrônicos, ligantes e nenhum isolado, apresentando um ângulo de 180 graus entre as ligações. Angular. Acontece em moléculas triatômicas e possuem pares de elétrons não ligantes, a exemplos de SO2 ou nem outra molécula cujo ângulo de ligações formam 120 graus, como gás carbônico, por exemplo, a água que contém apenas dois pares eletrônicos ligantes e dois não ligantes. Apresenta um ângulo de 104 graus e 45 minutos entre as ligações. Ligações químicas formando um ângulo de 120 graus entre os átomos ligando ao átomo central. Observação: caso das duas nuvens eletrônicas forem de ligações químicas e um elétron não ligante, a geometria é angular. Acontece quando há 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 2 fazem ligação química e 3 não ligantes. O átomo central assume o centro de uma letra T. Como exemplo, citamos a molécula XEF2. Os ângulos entre as ligações são de 180 graus. Piramidal quadrada acontece quando há 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 5 fazendo ligações químicas e uma não ligante. O átomo central assume o centro de uma pirâmide. Como exemplo, citamos a molécula BRF5. Os ângulos entre as ligações são de 84,8 graus. A quadrada plana acontece quando há 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 fazendo ligações químicas e 2 não ligantes. O átomo central assume o centro de um quadrado plano. Como, por exemplo, citamos a molécula XF4. Os ângulos entre as ligações são de 90 graus. Acontece quando há 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 3 fazendo ligações químicas e uma não ligante. Como exemplo, citamos a molécula NH3. O ângulo entre as ligações são de 109,5 graus. De triagonal. Acontece quando há 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, todas fazendo ligação química. O átomo central assume o centro de uma bipirâmide triagonal sólida formada pela união de dois tetraédricos por uma face comum. Como, por exemplo, cita-se a molécula PCl5. Os ângulos entre as ligações são de 120 graus a 90 graus. Acontece quando há 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 fazendo ligação química e uma não ligante. Como exemplo, citamos-se a molécula SF4. Os ângulos entre as ligações são de 120 e 180 graus. Acontece quando há 6 nuvens eletrônicas ao redor de átomo central e todas fazendo ligação química, formando ângulos de 90 graus nas regiões axiais e 180 graus nas regiões equatoriais. Piramidal pentagonal. Acontece quando há as 7 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e todas fazem ligações químicas, totalizando 8 elementos. Na estrutura, os ângulos podem ser obtidos com essa geometria de 90 graus e 72 graus. Geometria molecular tem um sentido.
de como os átomos estão sendo bem divididos, especialmente em uma molécula, e pode ser formada várias formas geométricas. Na forma linear, com moléculas de dois átomos de 180 graus, o ângulo na angular forma 3 ou 4 de vez. O ângulo de 120, por exemplo, 3. Plana ou triangular, o mesmo ângulo, formado por 3 nuvens da camada, ou a tetraédrica, por 4 ligações de 109 graus, o ângulo plana ou triangular, o mesmo ângulo, formada por 3 nuvens na camada, ou a tetraédrica, por 4 ligações de 109, o ângulo da molécula. Já se 6 nuvens eletrônicas acontecer, 2 fazendo ligações, é o formato T. Piramidal, trigonal, essas funções, 4 nuvens eletrônicas e 3 ligações. Iremos ressaltar um diferente raciocínio, geometria eletrônica do domínio. Nessa geometria a diferença avança, um elétron não ligante se considera plana ou triangular, o mesmo ângulo, formada por 3 nuvens da camada, ou a tetraédrica, por 4 ligações, no 109 o ângulo da molécula plana ou triangular, o mesmo ângulo, formada por 3 nuvens da camada, ou a tetraédrica, por 4 ligações, em 109 graus, o ângulo. Oi, galerinha, hoje estamos aqui para explicar o que Trimoleculares são obtidos a partir de um arranjo molecular por suas nuvens eletrônicas.